para que ele resolva. E aí, dependendo da sua fé, ele irá resolver. Mas hoje, terça-feira, dia 21, né? Hoje é dia 21. Nós vamos... Esses temas que eu estou estudando com os irmãos do Apocalipse, que são os últimos dias da igreja na terra, são vários temas. Nesses dias agora eu abordei só 4, né? Naturalmente vai ficar muitos outros. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre os 7 selos do Apocalipse. 7 selos, né? O Apocalipse tem 7 selos. E Jesus, que é o Cordeiro, ele vai abrir cada um daqueles selos. Cada vez que ele abre um dos selos, acontece algo. Na sequência dos selos vai aparecer 7 trombetas. Então, tem 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. E depois, na sequência, vai aparecer 7 taças, que tem 7 anjos que vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E eu vou falar só sobre os selos hoje. Talvez no outro dia, quem sabe, eu fale sobre as 7 trombetas. No outro dia, talvez eu fale sobre as 7 taças. Mas já observei que cada um desses 7 tem alguma mensagem específica, né? Eu vou procurar destrinchar hoje com os irmãos os 7 selos. Os 7 selos do Apocalipse. E aí, eu vou inicialmente abordar aqui os primeiros 4 selos. Os primeiros 4 selos são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Desses 4 cavaleiros, cada um dos cavalos tem uma cor. O primeiro cavalo tem a cor branca, o segundo cavalo tem a cor vermelha, o terceiro cavalo tem a cor preta e o 4º cavalo tem a cor amarela. Está nas nossas traduções, mas no original mesmo é verde, porque a palavra que lá é cloro, da onde deriva clorofila, é verde, né? Cloroso. Mas os tradutores traduzem por amarelo porque o verde daquele cavalo é meio amarelado, porque assim o capim é verde, mas quando ele pega muito sol por falta de chuva, ele fica amarelado. Então é aquele verde amarelado. Por isso que os tradutores, na maioria das vezes, traduzem amarelo. Podemos só imaginar um cavalo verde ou um cavalo amarelo. E esses 4 cavalos, cada um deles tem um cavaleiro. E aí nós vamos ver o que cada um desses 4 cavalos e desses 4 cavaleiros traz, né? Vamos lá então, Apocalipse capítulo 6. Verso 1: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Mas se o som não estiver bom, ontem alguém me disse que o som não estava muito bom, né? Está muito agudo, não está bom não, né? Está agudo, né? Dá para, não sei se dá para resolver por ali. Deixa eu ver o outro microfone. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parece que melhorou com isso, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos lá. Então de novo, vamos ver aqui. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem. Eu já percebi que na minha versão está assim: vem e vê. Mas eu acho que o correto é dizer só vem, que outras traduções vem. Então eu vou adotar porque eu acho que é um dos animais, daqueles 4, ele vai dizer vem, chamando o cavalo, né, que vai vir aí. Aí vem aí. E olhei e vi um cavalo branco, primeiro cavalo, o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu: vencer-me para vencer, ou vitorioso para vencer. Então vamos analisar esse primeiro cavaleiro, cujo cavalo é branco. Durante muito tempo eu pensei, alguns também provavelmente ainda pensam hoje,
que esse primeiro cavalo branco, que o cavaleiro que vem montado nesse cavalo branco é Jesus. Só que hoje eu já não concordo. Hoje eu tenho praticamente certeza que esse primeiro cavaleiro que monta o cavalo branco é o anticristo. Porque se você for lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, Jesus vai descer do céu montado no cavalo branco. Como o anticristo é o imitador de Jesus, ele é apresentado aqui no capítulo 6, montado no cavalo branco. Então é o anticristo, já coloca aí na sua mente, ó, o anticristo, o primeiro selo já apresenta o anticristo, né? Eu tenho até dito, não sei se eu estou me precipitando, mas eu tenho dito, olha, eu acho que o anticristo vai ser manifestado ao mundo neste ano de 2003. Não estou afirmando, só tenho essa intuição, ou impressão, né? Não é só impressão assim arbitrária, aleatória, mas baseada em muitos fatos que eu também tenho sabido, né? Então, irmãos, primeiro selo, o anticristo se manifestando aqui na terra. Primeiro selo, vem montado no cavalo branco para aparecer Jesus. Só que tem algumas coisas aqui, por exemplo, ó, ele tinha um arco, o cavaleiro tinha um arco. Ele tinha um arco. Tudo aqui tem um significado. Eu já fui pesquisar. Por que o anticristo tem um arco? Jesus, quando ele vier lá no capítulo 19, ele tem uma espada na sua boca, né? Esse negócio de espada na boca pode ser a palavra de Deus, né? Mas um arco, o que tem a ver com o fato dele ter um arco? Eu já fui pesquisar lá no Antigo Testamento, tem dois homens que são arqueiros. O primeiro é Ismael, filho de Abraão, irmão de Isaac, mas era filho da escrava Agar. Ele se tornou arqueiro. O segundo arqueiro que aparece no Antigo Testamento é Esaú, irmão de Jacó. Ele era arqueiro, né? Ele foi atrás da caça com seu arco, com as suas flechas, para fazer o guisado para seu pai Isaac. Então, já vemos aqui uma associação desse primeiro cavaleiro que tem um arco com esses dois personagens do Antigo Testamento, Ismael e Esaú. Ismael e Esaú. Esaú é Edom, né? Edomeu. Esses dois personagens não são do bem, né? Você vê que todos eles são da descendência de Abraão, mas eles não são do bem. O anticristo, aí diz aqui, foi-lhe dada uma coroa. A coroa é símbolo de autoridade, né? Coroa, nesse caso aqui, essa coroa aqui não é diadema real, é Stefanos. É uma coroa de louro, né? Que os gregos usavam para premiar os atletas que tinham, em primeiro lugar, uma coroa perecível de folha de louro. Mas ele, então, significa que a autoridade dele é falsa, né? Também não tanto, né? Os especialistas em grego vão dizer, não, mas essa coroa aqui, Stefanos, também é uma coroa de autoridade. O anticristo vai receber a autoridade do dragão, tá? Porque vocês diz isso. Aí diz assim, e ele saiu, aqui está, vitorioso e para vencer. Essa redação dessa versão aqui, eu lembro da outra que eu tinha, que era assim, saiu vencendo e para vencer. Significa então que o anticristo vai guerrear e vai vencer essa guerra aqui na terra. E o anticristo vai guerrear contra quem, irmãos? Contra a igreja, né? A Apocalipse diz assim, fará guerra contra os santos e os vencerá, né? E essa terminologia aqui de saiu vencendo e para vencer é muito semelhante à redação de Apocalipse 11:7, que eu vou ler agora para os irmãos, que diz assim, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Então já temos que ter em mente que esse primeiro selo, que traz esse primeiro cavalo branco,
querendo parecer Jesus, né? Mas ele vai fazer guerra contra a igreja e vai vencer. Isso que eu sempre digo, cuidado com a cultura do povo brasileiro. Geralmente eu digo, geralmente é ufanista e triunfalista. Tende a subestimar o adversário. Isso é fatal, né? Até a seleção brasileira muitas vezes perdeu por causa disso. Então nós temos que ser realistas, né? Não pessimista, mas realista. Qual é o realismo? Conheço o inimigo, vejo o potencial dele. E aqui a Escritura está dizendo: o anticristo vai fazer guerra contra a igreja e vai vencer. Então nós temos que estar preparados para isso, que é Deus que está mostrando aqui. Então a igreja tem que se preparar, porque quando guerrear contra o anticristo, nos termos deste mundo, nos termos políticos e militares, a igreja vai perder para o anticristo. Tem que estar preparado para isso. É o que está dizendo o texto aqui. Mas lembrando sempre que Jesus venceu perdendo também. Por isso que lá diz lá em Apocalipse: aquele que vencer como eu venci. Como foi que Jesus venceu? Perdendo. Né? Jesus foi derrotado pelos judeus, foi derrotado pelos romanos. Jesus foi crucificado e morto como criminoso qualquer. Foi assim que ele venceu. Será que vai ser diferente para a igreja? Não. Jesus disse: aquele que vencer como eu venci. Qual é a vitória do crente? Obedecer a Deus. A vitória do crente é obedecer a Deus. Toda vez que o crente consegue obedecer a Deus, essa é a vitória dele. Não importa a circunstância, mas a vitória do crente é obedecer a Deus. Mesmo que dê tudo errado, né? Mesmo até que o crente morra, mas se ele obedecer a Deus, ele é vencedor. A vitória dele é essa. Agora, desobedecer a Deus é derrota. Só pode estar bem sucedido em todas as coisas. Desobedecer a Deus é derrota. A vitória do crente é obedecer a Deus. Muito bem. Esse aí é o primeiro selo que o Cordeiro, que é Jesus, abriu. Porque o livro estava selado com 7 selos e o Cordeiro foi que abriu cada um dos selos. Então o primeiro selo é esse. Aí vem e o segundo selo agora. Havendo aberto o segundo selo, verso 3, ouvi o segundo animal dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavalo vermelho, e aqui eu quero enfatizar a cor vermelha. Aquele primeiro cavalo branco, você vê que o anticristo, ele vai fazer tudo branco, né? Para simbolizar Jesus. E esse cavalo vermelho, irmãos, o vermelho na Bíblia, só tem uma passagem que eu acho que o vermelho simboliza o sangue de Jesus. Nas outras, sempre o vermelho ele simboliza alguma coisa ruim. A passagem que eu acho que o vermelho simboliza o sangue de Jesus é lá em Josué, acredito que no capítulo 5 de Josué, na tomada de Jericó, quando os espias são orientados a pendurar uma fita vermelha na janela da casa de Raabe. E quando os israelitas atacaram Jericó, vendo a fita vermelha na janela daquela casa, eles não entraram lá, porque sabiam que tinha uma aliança com aquela mulher e a família dela. Então eu acredito que ali é possível mesmo que o vermelho daquela fita simboliza o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que protege. E lá no Egito, o sangue do Cordeiro da Páscoa protegeu a casa onde estava, na verga dos umbrais, o sangue. Mas nas outras passagens, o vermelho geralmente simboliza algo ruim: o pecado, Satanás, o anticristo. E aqui em Apocalipse, o vermelho, creio que sempre vai representar uma coisa ruim. Por exemplo, aquela mulher prostituta de Apocalipse 17, ela estava vestida de escarlata. Escarlata e carmesim são vermelhos. Um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. É vermelho. A besta, que é o anticristo, ela é vermelha também, escarlata. Está lá em Apocalipse 17. A mulher está montada nela. O dragão, no capítulo 12 de Apocalipse, ele é vermelho. Um grande dragão vermelho. Então não se iluda pensando que toda vez que a cor vermelha aparece, é o sangue de Jesus. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, a cor vermelha
Satanás, o mal, o pecado. Isaías 1,18 diz assim: e Deus disse para Israel assim: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ou como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. É o pecado que é vermelho. Então, quando esse segundo cavalo, irmãos, ele é de cor vermelha, já saiba que é uma coisa ruim, é uma coisa que vem da parte de Satanás, é o pecado. E quem estava montado nesse cavalo, aqui não diz quem era que estava montado, mas diz assim: foi dado a ele que tirasse a paz da terra. É claro que quem está montado aqui nesse cavalo, irmãos, é um anjo de alta hierarquia, é um príncipe angélico de alta hierarquia, e ele vai receber autoridade para tirar a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A espada geralmente significa guerra. Espada é guerra. Guerra é morte, né? Nem sempre as mortes vêm por meio da guerra, mas no caso aqui a espada geralmente é guerra. Ou seja, esse segundo cavaleiro, ele vai tirar a paz da terra, e ele vai fazer com que se matem uns aos outros. O que é se matar uns aos outros? Nos últimos tempos eu tenho entendido a interpretação desse texto aqui de uma maneira que eu não vi ninguém interpretar desse jeito, por isso que às vezes eu fico até meio inseguro, né? De rapaz, será que está certo isso que eu estou falando? Mas quando eu estudo o texto eu vejo que é nessa direção que esse texto está indo mesmo. Porque nós estamos olhando hoje para o mundo, né? O mundo está assim. Em Mateus 24, Jesus falou assim: quando ouvires de guerra e rumores de guerra. É o que nós estamos vendo. O mundo hoje está assim, olha, guerra e rumores de guerra. O mundo todo está assim, né? E dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, já estão falando que não é a Ucrânia que está lutando ali, mas é a OTAN. A OTAN, que inclui Estados Unidos, a União Europeia, parece que são mais ou menos 30 países da OTAN. A OTAN é a Aliança Militar do Ocidente, OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Então a guerra por procuração, tá? Tudo indica que a guerra que está havendo é entre o Ocidente e a Rússia. E agora eu já soube que a China vai começar a mandar armamento para a Rússia, e o Irã também já está mandando. Então os estudiosos estão dizendo assim: olha, irmãos, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Alguns dizem, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, ou então nós estamos na iminência de ver essa Terceira Guerra Mundial ser oficializada. Então não se iluda, porque o cenário do mundo é esse aí. E numa guerra mundial não existe neutralidade. Todas as nações terão que se envolver no conflito, porque serão obrigadas por ficar de um lado ou de outro. O Brasil será obrigado a tomar um dos lados. Por enquanto eu tenho visto que o Brasil está tomando o lado da Rússia, porque o Brasil depende muito da Rússia por questão de implementos agrícolas, né? Aqueles adubos, né? Espero que o engenheiro florestal, é isso aí, né? Senão vai passar fome, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas depende desse material da Rússia, que a Rússia fornece. Então praticamente o Brasil está sendo obrigado a ficar do lado da Rússia. Só que os Estados Unidos é contra a Rússia. Ele vai ficar inimigo do Brasil? Não sei, irmão. O Brasil até agora aparentemente está numa neutralidade, mas até quando vai manter a neutralidade, não sei. Então esse segundo cavalo é vermelho, o cavaleiro vai tirar a paz da terra. Será que esse segundo cavalo já está atuando na terra? Eu acredito que sim. Acabei de saber hoje à tarde que a Rússia acabou de cancelar a sua participação no acordo nuclear com os Estados Unidos. Ele disse assim que havia um acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia, antiga União Soviética, né?
que eles não produziriam mais armas atômicas e que durante cada ano, cada uma das duas nações tinha direito de fiscalizar a outra para ver se a outra não estava produzindo armas atômicas. Mas desde que começou a pandemia, esse acordo não foi observado e agora o presidente da Rússia já acabou de sair desse acordo. Tem gente dizendo, eles não vão usar armas atômicas, armas nucleares, outros dizem, não vamos usar assim. Nós não sabemos. A situação é assim, nós temos que olhar para a escritura, que Deus revelou, está aqui, ó. O segundo cavaleiro é esse principado aí, e que é ele que está regendo a situação. Matasse uns aos outros, foi dada uma grande espada, né? E foi-lhe dada uma grande espada. Quando a Bíblia diz grande espada, não diz só espada, grande, é porque o negócio vai ser muita morte mesmo. Muito bem, agora vamos para o terceiro cavaleiro. Versículo 5: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, eu acho que não é, eu acho que é o terceiro animal que diz, vem, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é assim, chama-se fome. Esse terceiro cavaleiro vai trazer fome na terra, escassez. Eu poderia ir lá no Antigo Testamento e ler segundo livro de Reis 8. Porque segundo livro de Reis 8, verso 1, vai dizer assim, o profeta Eliseu vai dizer assim, não sei se é o profeta Eliseu ou se é o discípulo dele, vai dizer assim, não, o profeta Eliseu, ele diz para aquela mulher sulamita, né? Diz assim, o Senhor vai trazer a fome sobre a terra por 7 anos. Aquele é um texto que mostra que quem traz a fome sobre a terra é Deus. Às vezes nós seres humanos, né, principalmente o mundo, ele olha tudo de maneira natural, acha que as coisas acontecem por causa das coisas naturais. Quer dizer, quem traz a fome sobre a terra é Deus. E quando Deus traz a fome sobre a terra é por castigo, para castigar os pecados daquele povo. Mas são os pobres coitados, né? Ali no Nordeste tem seca, não chove, aí vem fome. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Isso, olha, Deus é que traz a fome sobre a terra. Eu quero até ler um texto aqui que me ocorreu agora. Segundo o livro de Crônicas 7,14. Os irmãos já conhecem de qual é salteado esse versículo, né? Segundo o livro de Crônicas 7,14, nós já sabemos de qual é salteado, porque esse versículo é muito pregado nas igrejas, né? Agora vamos ler o verso 13, porque geralmente não lê o verso 13, vamos ler o verso 13. Segundo livro de Crônicas 7,13. Diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, ou seja, é Deus que vai trazer todas essas coisas. É Deus que está dizendo aqui, é Deus que vai trazer todas essas coisas. Ele está dizendo aqui, a falta de chuva é fome, é Deus que vai trazer. Os gafanhotos que consumam a terra, é Deus que vai mandar. Ou a peste entre o meu povo, a peste entre o meu povo. Aqui, meu irmão, é a escritura. E aí muitos outros textos que eu poderia usar aqui, porque a Bíblia fala de fome, a Bíblia fala muito de fome, tanto no Velho como no Novo Testamento. E sempre a fome é Deus que envia como castigo contra os pecados do seu povo. Aí é ilusão nossa, mas é porque o pessoal não plantou, ou é porque
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu sempre digo, desse versículo aqui, a parte mais importante é essa: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Ah, o povo de Deus tem maus caminhos? Pelo visto tem, porque Deus está dizendo. Aí geralmente a gente pega assim, não, vamos orar, porque Deus está dizendo aqui, se o meu povo quer se chamar pelo menos orar, então vamos orar. Pode morrer de orar. Ele diz assim: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, abandonar os maus caminhos, apostasia. Aí ele diz: eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A terra sarada, porque vai mandar chuva para produzir alimento para o ser humano. Essa ilusão que muitos têm aí, baseado na ciência e na tecnologia, de que não tem alimento suficiente no planeta Terra porque tem gente demais, é mentira. Quer dizer, não digo que é mentira, é engano, porque o Satanás engana, né? A Terra pode ficar superlotada de gente, todo o planeta Terra, 1 metro para cada um, não botar 2 metros, né? Não vai faltar comida, porque Deus proveu o planeta para produzir alimento para todo mundo. Agora, a fome é castigo de Deus pelo pecado do seu povo, isso aí do seu povo, né? Aí vem aqui, esse cenário, o terceiro selo. Por que esse cavalo é preto eu não sei, essa cor preta aqui mas ele está profetizando, ele está dizendo, João na visão, ele viu, olha, o terceiro selo, que é o terceiro cavaleiro, vai trazer fome, escassez, é da terra toda. Agora, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui um princípio que eu acredito que eu tenho entendido ultimamente nesse texto. É o seguinte, ó. Assim como na visão de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, ele tem uma visão que ele vê 4 animais subindo do mar, o mar Mediterrâneo, o mar grande. O primeiro animal é semelhante a um leão, o segundo é semelhante a um urso, o terceiro é semelhante a um leopardo, e o quarto animal ele não compara com animal nenhum, porque em Apocalipse 13:2, aquela besta que sobe do mar tem as características desses 3 primeiros animais da visão de Daniel. Ou seja, o quarto animal é uma síntese dos 3 primeiros. E é o Império Romano, lá no texto literal, né? E aqui, eu quero aplicar o mesmo princípio. O quarto cavaleiro é uma síntese dos 3 primeiros. Então, o primeiro foi o anticristo, o segundo, grande espada, tirar a parte da terra, matar seus outros, o terceiro, fome. O quarto selo, que é o quarto cavaleiro, é uma síntese dos 3 primeiros. Uma síntese é uma mistura, um sumário, né? Botaram os 3 no liquidificador, fez aqui o quarto. Quer ver? Vamos ver o quarto animal aqui, o quarto selo. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem. E olhei e vi um cavalo amarelo. Já sabemos que é verde, no texto original é verde. Coloros, verde, clorofila, cloro. Mas vamos botar amarelo, está amarelo aí, né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Tinha por nome morte. É meio diferente agora, né? Porque morte aqui é um príncipe angélico chamado Thanatos. Thanatos, né? Morte é um príncipe angélico, é um anjo. E eu acredito que esse anjo aí, ele chama-se morte, Thanatos. Eu acho que aquele Thanos, né, daquele negócio, daquele filme lá da Liga da Justiça, como é que é? Os Vingadores, aquele Thanos, deve ser esse anjo aqui, porque ele disfarça assim para a gente não perceber muito, né? Thanos é muito parecido com Thanatos. Então, esse quarto cavaleiro era a morte. Como é que é a morte? Será que é aquela velha com a foice? Não sei, acho que não. Aí diz aqui: e o inferno o seguia. Só que inferno aqui não é a tradução certa, é Hades.
Aí, por causa do princípio que está envolvido, que na Bíblia o lugar tem um governante. Então, o nome do lugar e o nome do governante às vezes são o mesmo. Então, Hades é um lugar, geralmente é o mundo dos mortos. Mas tem um príncipe que governa lá, chama-se Hades também. Né? Eu não quero botar a mitologia grega aqui, mas não toda a filosofia grega, a mitologia grega, Hades é o nome de um príncipe, na Bíblia também. É um anjo. Só se eu pude entender algumas coisas no Novo Testamento, que não é o inferno que seguia a morte, mas era um outro anjo. Está dizendo assim: a morte está debaixo da autoridade de Satanás, é discípulo de Satanás. Satanás tem autoridade sobre ela, esse anjo. Mas o Hades é subordinado da morte. A morte tem autoridade sobre o Hades. Há uma hierarquia aqui, como na Trindade: Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Há uma hierarquia na Trindade. E aqui, irmão, diz aí: e o Hades o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Eu acho que quando ele está falando aqui que foi dado poder para matar a quarta parte da terra, está se referindo aos 3 primeiros cavaleiros, porque cada um deles traz morte. É morte pela mão do anticristo, é morte pela guerra, espada, é morte pela fome. Então no somatório todo ele vai dizer assim: 1/4 da terra vai morrer. Para matar 1/4 da terra, uma quarta parte, a quarta parte da terra. Como eu disse um dia desse para os irmãos, eu presumo que a terra tem 8 bilhões de habitantes hoje. Pode ser para mais ou para menos, vou arredondar, 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões dá quantos bilhões? 2 bilhões. Então significa que eles vão matar 2 bilhões de pessoas. Ele fala aqui da terra, né? A linguagem que é usada é essa. Então 2 bilhões de pessoas. Agora, isso aqui é muito interessante, porque eu lembro que os missionários da Jocum, que alguns missionários que são muito assim instruídos sobre a obra missionária, e eles fazem as estatísticas do mundo todo, né? Eles dizem assim: olha, existe cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. 2 bilhões de cristãos no mundo. Já está dizendo assim, incluindo católicos e evangélicos. 2 bilhões de cristãos. Aí diz assim, tem mais não sei quantos bilhões que estão ao alcance, né, dos cristãos que já existem para a obra missionária, né, a serem alcançados pela obra missionária. E tem mais não sei quantos bilhões que estão fora do alcance da obra missionária, que são os povos não alcançados. E aí a igreja tem que inventar meios para alcançar esses povos não alcançados. Mas no geral eu entendo, irmãos, que tem 2 bilhões de pessoas no mundo que são cristãos. Alguns dizem assim: o islamismo é mais numeroso do que o cristianismo. É bom não acreditar muito em tudo que você ouve, porque Satanás é mentiroso, né? 2 bilhões de cristãos. Aí eu vou dizer aqui para os irmãos agora, eu não sei se algum dia eu já falei isso publicamente, eu vou falar agora aqui. Antes disso, vamos continuar aqui no texto, né? A quarta parte da terra eles vão matar. Aí vem com a espada. Ele está dizendo aqui quais são os instrumentos que eles vão usar para matar. Então, com a espada, que é a espada. O segundo selo do cavalo vermelho ganhou uma grande espada. Então, por isso que eu disse que o quarto cavaleiro é uma síntese dos 3 primeiros. Então, os instrumentos que a morte e o Hades vão usar para matar 1/4, 2 bilhões de pessoas, vai ser a espada, ou seja, a guerra. Aí diz mais, com a fome é o terceiro cavaleiro, que é a escassez, é a fome. Então a síntese está aí, vai matar com a fome. Dizem que é assim, quando há guerra, a primeira consequência é que vai haver fome na sequência.
Porque estão falando hoje, olha, essa guerra da Rússia com a Ucrânia já está trazendo fome no mundo. Porque a Ucrânia era um dos maiores produtores de alimento do mundo. Eu nem sabia disso. E agora com a guerra, eles não vão mais produzir alimentos. E outros lugares aí, consequência da guerra é fome. Aí aqui está, vou matar com a fome e com a peste. Que é a peste, irmãos? Doença. Por quê? Após a guerra, a proliferação de doenças, né? Os corpos insepultos e putrefatos vão provocar doença. Os ratos que vão comer ali, os cachorros, provocar doença. Pelo menos aqui no cenário antigo, né? Que a guerra na espada, na lança, na flecha, e foi o campo cheio de soldados mortos. E aí havia toda essa questão aí, hoje também, né? Porque será assim também. Então há uma sequência aqui de meios que serão usados para matar 2 milhões de pessoas, que ele está dizendo aqui: a espada, a fome e a peste. O que é a peste? Na linguagem de hoje pode ser vírus. Eu só sei que os micro-organismos são vírus, bactérias, fungos, mas geralmente são vírus, né? A gente pensa até assim, quando a gente vai ao médico, a gente está gripado às vezes, aí vai ao médico: doutor, estou gripado. Ah, é só uma virose. Aí, então é só uma virose, não é nada não. Então tá, vamos lá. Hoje, meu irmão, se ele disser que é uma virose, se cuide, porque vírus mata. Quando eu penso em vírus hoje, eu penso no ebola, porque uma das coisas que eu mais estudei sobre esse negócio de vírus foi sobre o ebola. Chegou a época que todo livro que eu encontrei sobre o ebola eu comprei, está lá na minha casa. É um vírus, eles chamam de vírus filamentoso, mata. O maior medo da humanidade é que o ebola se espalhasse da África pelo mundo todo. Então o vírus é coisa letal, porque o médico diz: é só uma virose. Mas que tipo de vírus? Tem um vírus da HIV, tem um vírus do Covid. Vírus mata. Ah, mas tem um vírusinho, não sei. Quer dizer, eu não sou médico, mas também não sou idiota, né? Porque eu estudo. Estudo a Bíblia também. Então está dizendo aqui, irmão, que os meios que esses cavaleiros aqui finalmente aparece a morte e o Hades, montado nesse cavalo amarelo, que vão usar 4 meios para matar 2 milhões de pessoas, que é a espada, é guerra, a fome, a peste é doença. E o 4º meio que ele vai usar assim: as feras da terra. A gente fica olhando assim e não vê muita propaganda sobre as feras da terra matar gente, né? Mas lá no Antigo Testamento tem várias oportunidades em que Deus mandou as feras para dizimar populações. As feras da terra para matar as pessoas. Já pensou em cobra venenosa? Eu sempre digo: olha, esses dias agora eu vi um youtuber, colocou lá uma filmagem de uns agricultores lá do Nordeste com 4 cascavéis mortos. Isso aqui, ó, eles esticaram as 4 cascavéis aqui. Aí eu acho que era o biólogo que estava dizendo assim: eles mataram as 4 cascavéis. Talvez o Ibama e outros órgãos vão dizer: coitado, não era para ter matado as cobras, para ter feito uma alocação, botar ele em outro lugar. Só que ele disse assim: aquele pessoal ali não pode se dar esse luxo, porque eles vivem naquela luta. Talvez eu até comer aquela cobra, porque não tem outra comida. Então, irmãos, o planeta Terra é cheio de animais perigosos, letais. Se Deus quiser usar para matar os seres humanos, vamos usar. Ou seja, no caso aqui, são esses principados aqui: a morte, o Thanatos e o Hades. A grande questão que eu quero colocar agora é o seguinte: quem são esses 2 bilhões de pessoas que vão ser mortas? Aí eu vou jogar um pouco para os irmãos agora, a igreja. Eu acho que esse é um negócio tão chocante que Deus nem deixou muito claro, que é para a maior parte nem perceber talvez. Mas se Deus está me revelando isso no estudo da Bíblia, é para eu repassar para os irmãos, né? Porque Deus tem os despenseiros do mistério de Deus.
Despenseiros do mistério de Deus são pessoas a quem Deus revela os mistérios para repassar para a igreja, porque nem toda a igreja vai descobrir isso. Então, quero dizer para os irmãos, minha crença hoje, esses 2 bilhões de pessoas que vão ser mortas é a igreja. Aí eu digo para vocês aqui, por isso que eu falei naquele dia sobre a igreja judaica e a igreja gentílica. Isso aqui é a igreja gentílica. Por isso que Deus vai levantar lá na frente a igreja judaica, porque aqui vai ser o fim da igreja gentílica na terra. Aí eu pergunto, já aconteceu isso? Não, porque o mundo está cheio de cristãos gentílicos, né? Por todo lugar. Pois é, então não aconteceu ainda. Como é que eu provo que isso aqui é a igreja? Primeiro, se eu for lá no Antigo Testamento, geralmente, na queda de Judá, 586 a.C., os 3 juízos que Deus usa contra o seu povo para castigar pela desobediência e pela idolatria são exatamente esses 3 juízos: a espada, a fome e a peste. Está repetido lá. Eu tenho aqui 4 versículos de Ezequiel e de Jeremias mostrando isso. Deus dizendo: vou trazer os meus 3 juízos para castigar o meu povo: a espada, a fome e a peste. Aí eu digo, se Deus usou esses 3 juízos, e é muita coincidência que esses 3 juízos aparecem em Apocalipse aqui, contemplando a igreja. Aí eu vou mostrar um princípio para os irmãos aqui que está na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Esse versículo aqui faz muito tempo que eu memorizei e nunca esqueci. 4,17. Primeira carta de Pedro, 4,17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, Deus é justo. Eu sei que tem muito crente dizendo assim: Senhor, castiga o mundo, castiga os ímpios estão profanando o nome de Deus, de Jesus no carnaval, castiga esses ímpios, Senhor. Só que Deus é justo. Ele diz assim: antes de castigar o mundo, eu preciso castigar a igreja primeiro pela sua desobediência. E Jesus falou da apostasia. Mas eu acredito que nem todos os crentes que irão morrer é por causa da apostasia. Eu acho que o contexto aqui mostra que irão morrer exatamente por serem fiéis a Deus. Porque na sequência de Apocalipse 6, olha só, eu já falei aqui dos 4 selos. Olha o 5º selo que é a sequência aí. O 5º selo, verso 9. Esse cenário que eu descrevi até agora está acontecendo aqui na Terra, no planeta Terra. Mas essa próxima cena é no céu. Ele muda do céu para o céu agora, na presença de Deus, dentro do trono lá. Verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha aí, irmãos. Lá no céu está só as almas, porque eles foram mortos aqui na terra. E diz o motivo porque eles foram mortos assim: por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí foi por isso que eles foram mortos. Eu pergunto a você: você ama a palavra de Deus? E você ama o testemunho que você dá de Jesus? Porque é sempre assim: a palavra de Deus e o testemunho. Todo o livro de Apocalipse contém essa dobradinha do começo ao fim. Amor da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Chegou a hora que o João diz assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amor da palavra de Deus. Amor à palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? A igreja brasileira ama a palavra de Deus? Ou está colocando coisa no lugar dela? Será a psicologia? A filosofia? E por amor do testemunho que deram. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Mas que eu investi, primeiro é pelo sangue do Cordeiro, né? Depois pela palavra do seu testemunho.
porque mesmo em face da morte não amaram suas vidas até a morte. Disposição para morrer, para não negar a fé. Então, irmãos, esses 2 milhões de pessoas que esses cavaleiros, 4 cavaleiros vão matar, é a igreja. Isso é a grande tribulação, é a perseguição. Infelizmente, eu acho que a maior parte da guerra do mundo está iludida, achando que vai acontecer o arrebatamento da igreja antes da tribulação. É uma ilusão, é uma heresia, é um erro de interpretação da Bíblia, que até muita gente gosta de aceitar, porque mas Deus não quer que os crentes sofram. Não é isso que está escrito. Por isso que eu fiz questão de mostrar para os irmãos ontem o sofrimento que vai acontecer para os ímpios que não são discípulos de Jesus, né? Aqueles demônios, os gafanhotos que vão sair do abismo, os anjos, que 200 milhões que vão atormentar 5 meses, matar. Lá vai dizer, um terço dos homens vai morrer. Apocalipse 9. Lá é os ímpios. Eu mostrei primeiro que aquele sofrimento lá vai ser maior, e aqui eu estou mostrando o sofrimento da igreja. Então, voltando para Apocalipse 6, verso 10: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ó, irmãos, eles estavam lá no céu, só as almas, clamando diante do trono de Deus: Senhor, até quando o Senhor vai vingar? E vocês sabem que Deus é vingador. Deus vai vingar, só que é no tempo dele. Aí diz aqui, verso 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só, aquelas almas lá dentro do altar que foram mortas na terra ainda não tinham completado o número. Ele disse: vai ter mais gente que vai morrer. E quando eu completar o número dos que vão ser os mártires na glória, eles não vão deixar de ser mortos lá na terra. E aí disse: como eles foram mortos? Como é que eles foram mortos? Apocalipse 20, verso 4 vai dizer: degolados, decapitados. Tem guilhotina aí. Há alguns anos o pessoal falava muito que o presidente dos Estados Unidos havia adquirido 150 mil guilhotinas. E também tinha os caixões da FEMA, né? Olha, o governo americano, a FEMA, está armazenando milhares de caixões. Aí o pessoal disse assim: rapaz, esse negócio dessas guilhotinas aí, mas nós não estamos mais na Revolução Francesa. Mas para que o governo americano está comprando tanto caixão, ou tanta guilhotina, e tantos caixões da FEMA? Aí diz assim: ó, para botar o corpo dos crentes. Aí ele vai dizer aqui, ó: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Eu já li esse versículo, né? Aí eu quero ainda ir lá para Apocalipse 7, 9, que é o complemento desse texto aqui. Olha, Apocalipse 7, 9, que diz assim, olha: outro cenário no céu. Essa visão que João está tendo é no céu, ele está vendo lá no céu. Depois destas coisas, 7, 9: olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: agora preste atenção, irmãos, aí a chave hermenêutica que o Apocalipse mesmo dá. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes.
E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Irmãos, olha só, para aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, está aqui, ó. Ele viu a alma dos que foram mortos na terra lá no céu. E o anjo está dizendo assim: estes aqui são os que vieram da grande tribulação. Qual grande tribulação? Aqueles 2 milhões que vão ser mortos lá por aqueles primeiros 4 cavaleiros. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora olha o consolo aqui. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha a sombra de Deus aqui, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Está a sombra de Deus mencionada aqui. Os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, isso aqui é o consolo dos crentes. Você vê que não é nesta vida, é na outra. Enquanto lá tem um texto que eu deixei de ler para os irmãos ontem. O contraste, eu quero terminar com isso aqui. Eu quero mostrar o contraste dos ímpios, né? Que vão receber o sinal, a marca da besta. Veja Apocalipse 14. Apocalipse 14. Eu ia ler esse versículo para vocês, mas já estava muito tarde, eu não quis ler, mas vou ler agora. Apocalipse 14, verso 9. Olha o contraste entre os crentes e depois lá. Como é que vai ser a vida dos crentes? Como é que vai ser a vida dos não crentes? Olha só, 14, 9. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Meu irmão, isso aqui é para sempre. Enquanto que os crentes terminam lá, né? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. 7:17. O Cordeiro os apacentará. Isso aqui ecoa o Salmo 23. Lembra o Salmo 23 que Davi disse: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Aí vai dizendo, porque ele está dizendo: Jeová me apacenta, eu sou ovelha dele. E aqui está dizendo que o Cordeiro apacentará os crentes. Mas é do lado de lá. Primeiro nós temos que passar por uma prova aqui, que pode até ser a morte. Então, meu Deus, eu vou terminar aqui, mas você vê que eu fui só até o 5º selo, né? Vou parar aqui porque eu já esgotei o meu tempo, mas falta um selo. Talvez no outro dia eu vou falar sobre o 6º selo, que é muito importante também. E depois tem o 7º. Mas vou parar nesses 5 selos aí que eu falei. Faltam 2, né? Eu sei que é natural, todos nós, e ninguém quer morrer, né? Eu não quero morrer, você não quer morrer, porque de certa maneira a gente tem um certo medo da morte, né? Mas, de qualquer maneira, ao ler assim a história dos mártires, eu percebo que eles morreram sem ter nenhum medo, porque o Espírito Santo revestiu eles, tirou o medo da morte. Eu tenho certeza, irmãos, que na hora da prova o Espírito Santo, ele vai nos revestir de coragem e ousadia para não temer, né?
Você não vai ter que enfrentar essa prova sozinho, com a sua fraqueza, porque você não tem condição de fazer isso. Deus sabe disso. Mas Ele vai lhe revestir do Espírito Santo para você passar nessa prova. Então, ficar em pé.